Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa DC Mais Educação, uma parceria do Curso Positivo, do Colégio Positivo com o Diário dos Campos, para levar aí o tema de educação para vocês. E hoje nós vamos ter como tema, nesse dia de hoje, as principais pandemias da história e seus reflexos no mundo atual. Então nós queremos convidar aí para esse programa de hoje dois professores do curso Positivo Ponta Grossa, do curso Curitiba e também Joinville, o professor Diego Venanti e o professor Marcos Monteiro, que vão bater um papo conosco, Já está aqui na tela o nosso professor Diego. Tudo bem, professor Diego? Primeiramente, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, o prazer é meu em poder participar. Legal, vamos cumprimentar também o professor Marcos Monteiro, professor de Geografia. O professor Diego é professor de Biologia e o professor Monteiro é o professor de Geografia, e nós vamos falar também aí das consequências da geopolítica atual em toda essa relação. Gostaria de conversar aqui com o professor Diego exatamente a respeito das pandemias de maneira geral. Não é a primeira, passamos por grandes pandemias como a gripe espanhola, como a peste negra, a própria AIDS, e mais uma vez o mundo se vê de frente aí com mais uma pandemia, hein, Diego? Estamos passando por mais uma, não será a última também, E o que nós podemos perceber é que o comportamento, a dinâmica populacional é alterada com a pandemia, Mas também a própria disseminação e dispersão dos agentes causadores das pandemias também não é a mesma se nós compararmos aí peste negra, gripe espanhola, AIDS e a própria famosa aí, Covid-19. Tá certo. Toda a pandemia ela é causada por um vírus, você já disse que não. Esse vírus tem alguma diferença em relação às demais? Na verdade, não são todas as pandemias causadas por vírus, tá? Nós temos aí pandemias que foram causadas por bactérias, protozoários e também outros tipos de vírus, E então nós percebemos que, inclusive, os locais onde elas surgem, por onde elas se disseminam, são determinantes na dispersão ser muito alta ou baixa, enfim, o tempo que leva para que a pandemia se instale, vamos dizer assim, E em relação aos agentes causadores, como eu disse, essa não será a primeira nem última, mas temos aí nos últimos cenários que nós desse século podemos lembrar aí, são pandemias causadas por vírus. Estas nós temos uma dificuldade um pouquinho maior em conter, porque os vírus podem passar por muitas mutações, até mais rapidamente do que bactérias e protozoários, por exemplo. Tá? Então, isso facilita a dispersão do vírus e dificulta o nosso combate contra esses vírus, Bom, vamos conversar e cumprimentar também o professor Monteiro. Tudo bem, professor Monteiro? Prazer em tê-lo aqui. Olá, Jackson, tudo bem? Prazer igual. Agradeço a sua chamada aqui para trabalhar com vocês e também agradeço a atenção dos ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo esses vídeos aqui. Professor Monteiro, professor de Geografia, e nesse momento também surgiram muitos termos, Surgiram epidemia, pandemia, lockdown, E muitas pessoas também ficaram aí, Será que é a mesma coisa? Como que isso funciona? Poderia explicar um pouquinho aí para os nossos telespectadores? Então, Jackson, e ouvintes e telespectadores, existem umas normativas da OMS para classificar esses tipos de doenças meio relacionado por área de surgimento, Então existe, assim, explicando de forma muito simplista e rápida, o surto, que a gente não abordou muito aqui, que é quando você tem um pico rápido do surgimento de uma doença, depois desaparece. Aí você tem a endemia, quando ela surge somente e fica naquele lugar. Um exemplo, pode ser tipo a malária, que tem só no meio da Amazônia, só naquelas áreas bem mais escondidas, ou no meio da África, Tem as epidemias, que é quando a coisa vai aumentando, vai para outra região ou outro país, que nem a dengue, por exemplo. No passado,
de 2019 para 2020, o Brasil foi o país do mundo que mais teve dengue, ou seja, uma epidemia que foi espalhando por vários estados. E o termo pandemia é quando pan vem do grego, né, que quer dizer tudo. Quando ela começa a pegar mais de um continente, pegar o planeta todo. Então, no caso da Covid, ela realmente é uma pandemia porque ela pega o planeta Terra inteiro. Que legal, que bom explicar tudo isso. Professor Diego, essa pandemia do Covid-19, como você disse, é um vírus. Todo vírus, Diego, tem a mesma forma para se tratar aí em relação à doença? Na verdade, não, até porque tratamentos específicos para as doenças causadas por vírus, as doenças que nós podemos chamar de viróticas, né, são tratamentos que buscam principalmente atenuar os efeitos, as consequências da instalação do vírus no nosso organismo, então atenuar os sintomas, tá? E deixar assim mais fácil que o nosso organismo combata o vírus, tá? Então, não há tratamentos tão específicos quanto aqueles que existem para doenças causadas por bactérias, por exemplo, né, que nós tomamos determinados antibióticos por um tempo determinado, ou aí fazemos a administração, às vezes, de mais de um antibiótico com certa estratégia. Para os vírus não é da mesma forma, inclusive nem se utilizam antibióticos, né? Então, os medicamentos que são utilizados são principalmente aqueles relacionados a atenuar os sintomas causados pela infecção viral. Tá? Não são tratamentos específicos ou tão específicos assim, né? Para os alunos que estão se preparando, por exemplo, para os vestibulares, esses são assuntos que são cobrados de maneira corriqueira nos vestibulares? Sem dúvida, na parte de biologia associado junto, o Monteiro pode falar comigo, né, da geografia, dentro da prova de biologia mesmo, né, os conceitos que ele abordou agora há pouco, inclusive essa ideia, alguns vestibulares aqui do Paraná já trabalharam, já cobraram que para as doenças causadas por vírus não há tratamentos específicos no que diz respeito, não há um medicamento contra um determinado vírus, outro medicamento contra outro, não há isso, né? E essa afirmativa, na época em que ela apareceu numa das provas, causou assim um certo estranhamento por parte de alguns estudantes que não se ligaram que nós não podemos generalizar que cada doença tem um determinado tipo de remédio e a ação do remédio é sempre específica, né? Tá certo. Em relação à biologia, né, o distanciamento, o gel, as máscaras, elas são realmente consideradas eficazes realmente dentro do campo da biologia? A essa pandemia especificamente, sim, até porque a transmissão, sempre, Jackson, o que vai dizer se determinada estratégia faz ou não sentido como prevenção, você analisar a forma de transmissão, a principal forma de transmissão de uma doença. Como a transmissão da Covid-19, nós podemos falar o vírus, né, o SARS-CoV-2 é transmitido de maneira direta, então de uma pessoa para outra diretamente através aí de gotículas entre indivíduos que estão compartilhando o mesmo ambiente, eu posso chamar isso de transmissão direta. Então utilizar a máscara e além disso, a máscara vai evitar pelo menos tentar evitar, né, contato com essas gotículas de saliva onde podem estar presentes os vírus. Além disso também é uma forma de uma barreira de entrar, mesmo que o vírus esteja liberado no ar, como alguns perguntam, uma forma de você tentar conter a entrada do vírus também, mesmo que não seja por gotas de saliva, gotículas de saliva. E administrar ali o álcool gel também ajuda a impedir, né, que o vírus se mantenha com sua estrutura tridimensional original. Quando você impede que ele se mantenha com a sua estrutura original, graças à presença do álcool gel e de alterações químicas que nós podemos falar, por interações que ocorrem aí do álcool gel ou do sabão com a estrutura viral, o vírus perde a sua capacidade de invadir o nosso organismo e as nossas células. Então, a utilização de máscaras, a higienização das mãos, já que a transmissão é por contato direto, principalmente, ela faz sentido e são medidas eficazes, sim, no combate à Covid-19. Podem não ser medidas eficazes no combate contra outras pandemias de outros momentos, em até outros séculos, mas daí isso tem a ver com outras formas de transmissão, transmissões diferentes de bactérias ou de outros vírus, tá?
Tá certo. Professor Monteiro, o distanciamento, ele acaba também criando alguns efeitos em termos econômicos. Como ligar, professor, com essa situação econômica do distanciamento das pessoas? Hein, professor Monteiro? Bom, Jackson, nós estamos no início do que foi chamado de quarta revolução industrial. Então, esse termo, revolução 4.0, também é tipo um sinônimo, e foi criado no começo da década de 2010. Então, ali já se esperava que o mundo ia ser muito automatizado. Muitas fábricas automatizadas, muito uso do home office, os carros autônomos. Então, já existia um ciclo natural de você ter um isolamento, mas não gerado pela doença. Então, agora, com esse vírus, a tendência econômica é acelerar esse processo. Então, e realmente se verificou, né? Tanto é que, se fosse uma situação normal, estaríamos todos nós aqui num estúdio gravando essa live aí com você, e agora cada um está no seu canto. Então, nos próximos anos, a tendência de áreas de informática crescer muito, a área de um lazer gerado por internet também aumente. Então, essas áreas tendem a crescer economicamente. Agora, setores que precisavam de muita mão de obra, né, manual, né, tende a diminuir. Mas não é somente por causa do vírus, né? Foi bom citar isso, que o vírus contribuiu para acelerar esse processo, né? Antigamente era comum as pessoas viajarem a trabalho, aí agora estão viajando menos, e aí acaba usando mais a internet. Então, a economia ela vai se adaptando muito rapidamente a essa pandemia, mais do que nas outras pandemias, por sinal. Agora, algumas áreas acabam sentindo maior essa crise e outras áreas também acabam se beneficiando exatamente de todas essas mudanças, né, professor? Sim, então vamos pegar um pouco o caso do Brasil, porque daí a gente faz uma leitura do cenário econômico também, pontos positivos e pontos negativos. O ano de 2020 era um ano que prometia muito para a política econômica brasileira. Por exemplo, era para ter sido feito o leilão para entrar 5G no Brasil. É fundamental, se o Brasil quer entrar numa quarta revolução industrial, é ter um sistema de tecnologia 5G. Então, não foi feito ano passado. Com certeza será feito esse ano ou ano que vem. Foi criado um marco regulatório que eu acho sensacional para privatizar parte do sistema de esgoto do Brasil, já que metade da população brasileira não tem esgoto. A gente fala insistentemente, o pessoal da biologia também fala, que quando você gasta com esgoto, você economiza um monte com o sistema de saúde. Então, nos próximos anos, a tendência é melhorar o sistema de esgoto no Brasil com essa privatização, levando em consideração a comparação com outras privatizações em outros setores que foram feitos na década de 90, começo dos anos 2000. Uma outra situação também que aconteceu no Brasil, que parece bobo agora, mas é importante, é a criação do PIX. PIX é aquele sistema de transação econômica, monetária, né, de dinheiro de uma conta para outra. Os países ricos e desenvolvidos, eles estão indo para um caminho da chamada desmaterialização do dinheiro. Daqui 10, 15 anos, as pessoas não vão ter mais dinheiro fixo na mão, assim, papel, moeda. Então, se o Brasil não entrasse nisso, apesar de parecer bobo no meio da pandemia, eu vi muita gente criticando, mas para que o Brasil se preocupar com o PIX agora? Não, não é agora, é uma coisa que tem que ser colocada agora, para daqui uns 10, 15 anos, a gente está na mesma tocada dos países ricos. E uma coisa que eu achei interessante também é que muita gente falava mal do SUS, e continua falando mal do SUS, mas o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Países grandes do mundo não tem saúde pública gratuita que nem a nossa. Então, apesar dos problemas que as pessoas falam que não tem vacina, que não tem UTI suficiente, o SUS, dentro do possível, dá conta do recado. O Brasil é um dos países que mais teve recuperação de casos de Covid, né? E claro que tem seus defeitos e tem que ser criticado, né? Mas ele ainda existe, ele ainda é importante nessa situação. Também outra coisa que eu acho interessante é que se reclama muito das UTIs no Brasil, né? Que faltam UTIs no Brasil. Mas UTI em qualquer país do mundo vai faltar porque é um equipamento muito caro e que se usa pouco, né? Agora, numa pandemia, você utiliza muito. E aí é óbvio que vai faltar. A pandemia é como se fosse uma situação de guerra, né? É uma exceção. Agora, em relação, assim, a mesma pergunta que eu vou fazer para o professor Monteiro, eu vou fazer depois para o professor Diego, nessa diferença do Brasil em relação à Europa. No campo econômico, qual é a grande diferença entre Brasil e Europa durante o processo de uma pandemia?
Bom, vamos pegar nesse caso específico, né? Porque daí as outras pandemias aí era a Primeira Guerra Mundial, é anos 80, aí é Era outro outro time, né? contexto, né? Então, por exemplo, na Europa foi muito fácil eles fazerem o lockdown lá deles. Por quê? Até tenho conhecidos que moram lá, foram continuamente me informando, né? Não é achismo meu. Tenho conhecidos que moram na Holanda, que o governo holandês fez? Pagou metade do salário da pessoa, a outra metade a empresa privada pagou, né? O cara é funcionário. Na Europa é muito comum você morar de aluguel, as pessoas não compram muitos imóveis que nem no Brasil. Só que imóveis são alugados direto pelo governo. Então você aluga o teu imóvel e o imóvel é governamental. Aí o que o governo fez, baixou um pouco o aluguel ou postergou para frente. Então, lá, e como a internet é boa e as pessoas têm uma cultura de internet maior, lá foi muito fácil fazer um lockdown. O clima é mais temperado, é mais agradável. Você tenta passar isso para o Brasil é muito mais complicado, porque o Brasil, por exemplo, é maior que a Europa, o governo não vai te sustentar metade do teu salário, algumas empresas fecharam, economicamente quebraram no Brasil, o nosso clima é muito quente, não no Paraná, é óbvio, né, mas do Paraná para cima é muito quente, para você às vezes usar máscara é muito mais incômodo, você fazer uma restrição das pessoas ficarem em casa, né, fique em casa, às vezes moram em áreas de favela, em manguezal, em morro, as crianças não têm quem cuide, não tem creche, os pais tinham que trabalhar, então aqui é muito mais difícil de fazer um lockdown, por vários motivos, e lá na Europa é muito mais fácil, bom para eles. Que legal. Professor Diego, a mesma pergunta da diferença entre Brasil e, por exemplo, Europa na questão da biologia. Como foi utilizado aí as máscaras, o distanciamento, o processo de lockdown? Quer dizer, qual é essa diferença entre Brasil e Europa durante o Covid-19, durante essa pandemia? Eu acho que principalmente em relação às medidas e às indicações por parte dos governos, né? Lá na Europa adotarem medidas mais assertivas, de acordo com o que cada região necessitava imediatamente ou, vamos dizer assim, num prazo um pouquinho maior. Aqui no Brasil nós tivemos algumas medidas no início da pandemia, se nós considerarmos há um ano atrás, lá em março e tal, foram, parece que até medidas invertidas em relação a evitar a entrada do vírus no país, porque em alguns estados aqui no Brasil adotaram-se algumas medidas, porém não restringiram a entrada de alguns aviões, nenhum avião, na verdade, na época, e, portanto, não adianta tomar medidas restritivas quando o vírus ainda não está em circulação aqui e permitir a chegada de aviões, né, com pessoas que vêm de outros continentes, trazendo o vírus para cá. Então, na verdade, talvez se nós tivéssemos tomado nesse primeiro momento, ao contrário do que fizemos, né, talvez medidas relacionadas à circulação de pessoas de outros continentes para o Brasil, depois, mais tarde, medidas restritivas de acordo com o que cada estado, região, município necessitavam, talvez o combate fosse um pouquinho mais certeiro e provavelmente a circulação do vírus teria sido contida mais rapidamente. Ela não foi contida, inclusive nós estamos vendo aí o que se fala aí de segunda onda, mas enfim, a circulação até de mais de uma linhagem do vírus, né? Então, entendo que, independente de posição política, não tem nada a ver com isso, mas faltou, eu acho que os governos, as diferentes partes, os diferentes poderes conversarem um pouquinho melhor para que as medidas fossem mais assertivas em relação ao que cada região necessitava, para daí decidir o que o país necessitava, né? Diego, em relação às vacinas, entrando agora nesse tema, vacinas da China, vacinas da Rússia, da Inglaterra, do Reino Unido, vacinas nos Estados Unidos. E aí uma pergunta, né? Por que nós não temos uma vacina brasileira? Ainda nós temos um problema que o Monteiro pode discutir comigo, se ele quiser. O problema que sempre vai ser, pelo menos nos próximos anos, né, Monteiro, o investimento em ciência, sabe, Jackson? Se o investimento em ciência fosse maior, não há dúvidas de que nós teríamos, né, laboratórios excelentes, inclusive vacinas vindo de dentro de universidades públicas, de grandes e brilhantes centros de pesquisa. Tá? Um dos centros de pesquisa que estava muito próximo de
ter a produção de parte do que é necessário para essa vacina integralmente aqui no país é a própria Universidade Federal do Paraná. Então, repare, talvez se houvesse um incentivo maior à pesquisa, à ciência, nós teríamos com certeza vários centros, não só a Universidade Federal do Paraná, mas vários centros de pesquisa públicos e privados com capacidade para formação, construção dessa e de outras vacinas, certo? Infelizmente, nesse momento, como é necessário você ter um conjunto de técnicas aí, biológicas, engenharia genética, para isolar uma parte do vírus e utilizar isso, daí tem que replicar, né, isso, tem que reproduzir isso, daí essa parte ser utilizada como vacina, para ela induzir o nosso corpo a produzir anticorpos, como isso não é tão fácil, essa reprodução que eu quero dizer, porque depende de investimento em ciência, nós vamos ter que trazer de fora, né? Infelizmente, né, Monteiro? Tá certo. O professor Monteiro aproveita. Uma parte, concordo com o que o Diego comentou, ainda faço um adendo, né, que o Brasil, eu comento isso direto, as pessoas até às vezes riem, acham que eu sou mentiroso, né? O Brasil é um dos países do mundo que mais gasta com educação per capita. Não é uma mentira, isso é uma verdade. O Brasil gasta mais em educação do que muito país desenvolvido. E aí qual que é o problema? Onde que vai parar esse dinheiro? É a tal da gestão. Às vezes você não precisa nem aumentar muito os investimentos, é saber investir na área certa. Um exemplo que ficou muito nítido nessa pandemia, que é muito parecido com o que o Diego falou, é a educação pública universitária, que ela ficou sem ter aula, dependendo da universidade, até dezembro, né? E não poderia ter acontecido isso, sendo que as universidades federais têm que dar o exemplo de tecnologia, de empreendedorismo, de vanguardismo, né? E às vezes universidades pequenas, né, privadas, conseguiram fazer a coisa girar, né, enquanto a pandemia. O problema, acho que é uma gestão mesmo, uma gestão de pesquisa e desenvolvimento bem focada. Ter capacidade, a gente tem grandes institutos de pesquisa no Brasil. O próprio ITA, que ajuda a Embraer, a Fiocruz, que lá do Rio de Janeiro, né, o Butantan de São Paulo, que são associados às universidades. Tem a Embrapa. A Embrapa é uma empresa sensacional, uma pesquisa fantástica. O mundo inteiro vem com a gente agricultura, né? Então, a gente tem o material técnico, tem o dinheiro, tem alguma coisa que trava. E não é hoje. Isso aqui vem desde a década de 1930, mais ou menos, que quando começam a ter as grandes universidades brasileiras. Agora, Monteiro, já que nós não temos a vacina brasileira, dependemos das vacinas internacionais, agora entra o campo da geopolítica, da negociação da economia e das relações políticas do Brasil com outros países. Certo. Bom, aí não tem jeito, tem que falar de governo, tem que falar de política, não tem como se eximir, né? Existe uma tendência global para as próximas décadas que o poder mundial vai migrar para a Ásia. Isso aí não tem escapatória. O Ocidente, vamos dizer assim, vai virar coisa do passado. Então, a Europa vai perder força na política internacional, os Estados Unidos já está perdendo, tanto é que o Trump foi colocado no poder para tentar segurar esse poder político e econômico norte-americano, mas não conseguiu e acabaram tirando ele também, não veio ao caso discutir aqui. Então, quem que vai mandar no mundo daqui 10 anos? Vai ser a China. Daqui 30 anos vai ser a Índia. Tenho quase certeza, assim, 99% que a Índia vai ser um grande agente internacional. E os países árabes também se juntando, eles vão ser um grande centro econômico do mundo, assim, e mais ou menos político. Então, vamos colocar aqui a época do PT, eles não conseguiam enxergar isso assim direito, né? Ficou focando em algumas alianças com a África, com a América Central, que não eram interessantes. No começo do governo do Bolsonaro, ele vai focar muito nos Estados Unidos, que historicamente é o nosso parceiro, né? Sempre foi, né? Desde a década de pré-Segunda Guerra Mundial. Só que quando sai o Trump, tem gente que acha que o Biden vai querer dificultar a vida do Brasil. Eu acho que não, porque o Brasil é um chamado Global Trader. O Global Trader é o país que tem relação econômica com todo mundo, né? A gente não vai confiscar empresa de ninguém, não vai deixar de pagar a dívida externa. Então, os Estados Unidos vai continuar sendo importante na nossa economia. Um dos problemas é que tem alguns movimentos dentro do governo brasileiro que são anti-China. Mas eu acho que isso aí é bobeira. Logo, logo vão cair a ficha, como se dizia antigamente, quando tinha telefone público, né, ficha telefônica, e o governo brasileiro vai ter que colar na China, né, que vai ser o grande gerador de conhecimento do mundo no futuro muito rápido. E a Índia, por incrível que pareça, apesar de ser pobre, a população,
Eles têm muitos cérebros, têm muito conhecimento, e o governo brasileiro já está colado na Índia, né? Então, eu acho que a tendência é, não só na área de medicina, né? Mas na área aeroespacial, eletrônica, a 5G vai ser provavelmente chinesa, vacinas, remédios vão ser indianos, a nossa indústria aeroespacial, mais espacial do que aero, vai colar na indústria indiana, assim. Professor Diego, né, em relação às vacinas, são várias vacinas que existem hoje e o Brasil ainda vacinou muito poucas pessoas, né? Qual o caminho a partir desse momento? Nós temos que correr atrás, vamos dizer assim, do prejuízo, porque infelizmente nós vacinamos, e não é uma crítica, mas as pessoas que compõem aí os grupos de risco ou de mais alto risco, né, pessoas idosas que, de acordo com as medidas restritivas, já não estão circulando. Isso quer dizer que as pessoas que estão circulando, que potencialmente podem transmitir melhor ou de uma forma mais fácil o vírus, são pessoas que não foram vacinadas. Então, isso compromete a proteção em relação à população como um todo, né? Isso é muito preocupante. E eu acho que o governo deve investir nos próximos passos aí em relação a essa proteção da população para diferentes grupos, né? Numa tentativa de diminuir a circulação viral. Até porque vale lembrar que, de acordo com algumas pesquisas, inclusive envolvendo instituições brasileiras, que nós falamos agora, eu e o Monteiro, em relação à ciência, né? De acordo com algumas instituições internacionais e brasileiras, algumas linhagens do vírus apresentam carga viral maior, o que significa dizer que em um organismo podem existir, um organismo infectado, podem existir mais novos vírus se formando do que para outras linhagens. Então, talvez a transmissão seja mais fácil ainda. Não quer dizer que a doença vai ser pior ou melhor. Isso é outra condição, vamos dizer assim. Então, se a carga viral for maior, eu posso facilitar a transmissão. Portanto, é por isso que o governo precisa muito rapidamente, o mais rapidamente possível, buscar vacinar uma boa parte da população, principalmente as pessoas circulantes. Mas, obviamente, não deixar os grupos de risco de lado, não é isso, né? Mas é tentar evitar a circulação do vírus. Tá certo. Professor Diego, quero agradecer a sua presença e deixar aí as palavras para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e as considerações finais são os nossos queridos alunos aí, os nossos estudantes, que lembrem, as pandemias não vão acabar, o que pode ser alterado é justamente as formas de transmissão, como elas se propagam, o tempo que elas demoram para explodir, para ter aí o pico, como o Monteiro falou agora há pouco, né? Como nós vamos tratar, quais são as medidas que nós vamos tentar adotar para evitar que elas aumentem ou que elas ocorram propriamente dito. Tá? Então, não há uma fórmula mágica para a pandemia. Nós temos que analisar cada caso, beleza? Prova-se aí, né, Monteiro? A peste negra, a gripe espanhola, a AIDS e agora o Covid. E o número de óbitos, se nós formos comparar, né, Monteiro, com o investimento e o desenvolvimento da ciência, ao longo do tempo, nessa linha que eu fiz, foi diminuindo. Apesar do número de óbitos ainda ser alto para a Covid-19, não supera, né, Monteiro? Está bem longe, inclusive, da peste negra, por exemplo. Beleza? Muito obrigado, então, ao convite. Um abraço a todos. Um abraço, professor. Professor Monteiro, economicamente o mundo mudou, o Brasil mudou, né? Deixo as suas considerações finais também para o professor Monteiro. Bom, Jackson, obrigado pelo convite novamente, agradeço a atenção de todos aí. Eu acho que o Covid não vai mudar assim a economia do Brasil, ela vai acelerar, não só a economia brasileira, como o mundo, assim, mundial. Não vai mudar da água para o vinho, as coisas que já vinham acontecendo vão acelerar. Por exemplo, se o Brasil estava tendo cada vez menos fábricas e focando mais numa agricultura, num comércio agroexportador, isso aí vai acelerar. Aí eu falo para as pessoas que elas não devem ser pessimistas nesse momento, elas têm que ser realistas. O problema existe, tem que cuidar, tem que tratar. E dentro do possível, ser otimistas, né? Dentro do que dá para ser otimista, que isso vai passar. A economia brasileira, ela tem um perfil de economia que pode crescer um pouco mais do que o resto do mundo nos próximos anos. Aproveitar a saída da crise, os países vão ter que consumir, os países vão ter que crescer, os governos do mundo inteiro vão incentivar as suas economias, e o Brasil, como é um fornecedor de matéria-prima, vai ter que vender. Então, a gente não vai ficar numa desgraça total.
Até o Diego comentou da evolução das pestes, né? Não querendo, né, ser catastrofista, né? Não querendo falar mal das coisas, mas entenda que na peste negra morreu 30% da população da Terra. E a Covid até agora deu 0,02% da população. Claro que para essas pessoas que perderam seus entes queridos, é uma coisa traumática. Você não esperava aí em 2019 que tivesse esse problema. Mas, se não fosse a ciência, o conhecimento, a troca de informação, essa globalização econômica, que ao mesmo tempo que ajudou o vírus se dissipar no mundo, ela também ajudou a gente ter informação para controlar. E aí eu faço disso as minhas palavras aqui. Muito obrigado a todos e até logo. Obrigado, professor Monteiro. Tivemos aqui a presença do professor Monteiro, professor de Geografia, Marcos Monteiro, professor do curso Positivo, e o professor Diego Venante, também professor do curso Positivo, professor de Biologia, batendo um papo conosco a respeito das pandemias, da atual Covid e dos reflexos na sociedade atual. O DC Mais Educação fica por aqui, aguardamos todos no nosso próximo programa. Um abraço.